Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom? Navegando nas Escrituras Sagradas, e hoje eu, Pastor Alain, tenho o enorme prazer de trazer mais um estudo da Palavra de Deus, um conhecimento da Palavra de Deus para os nossos corações, para o seu coração que está aí do outro lado, tá bom? Que você possa ficar comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através do estudo da palavra de Deus, tá bom? E hoje nós estaremos falando sobre os bons projetos de Deus para a sua vida. Deus tem bons projetos para você. E como nós vamos saber? Quais são as lições extraídas do texto da palavra de Deus que nós analisaremos, que nós veremos daqui a pouco? Então eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo, e antes de nós começarmos o estudo, eu gostaria de fazer um pedido para você muito especial. Se essas ministrações, se esses estudos têm de certa forma abençoado a sua vida, meu irmão, curta, que você possa se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, todas as vezes que o pastor Alain Bordignon postar um vídeo novo, postar uma ilustração nova, você vai receber aí no teu celular, você vai receber aí no seu computador a notificação e vai poder ficar por dentro dos estudos da palavra de Deus, e todas as vezes que nós postarmos o vídeo, você também vai ser abençoado por Deus e vai poder nos acompanhar de perto, tá bom? Então, esse é o meu pedido. Nós estamos aí chegando a 100 inscritos, mas o meu alvo, a minha meta é 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 100.000 inscritos. Essa é a minha meta. E a minha meta, eu tenho a certeza que a graça de Deus vai nos permitir a chegar a essa meta. Mas a primeira meta é chegar a 1.000 inscritos, tá bom? E eu conto com você do outro lado, que você possa nos ajudar nessa obra, tá bom? Queridos, vamos falar hoje então sobre os bons projetos de Deus para minha e para a sua vida, tá bom? O texto bíblico que eu vou estar lendo para vocês aqui está em Jeremias capítulo 29, e o verso 11 e o verso 14. Eu tenho aqui duas traduções para que nós possamos compreender melhor o texto, tá bom? É sempre bom você ter uma Bíblia, você ter ali várias versões de Bíblias, para que você possa compreender melhor o que o autor e que o texto está sendo falado, escrito ali, e para que você possa ter uma melhor compreensão. Então, de um lado eu tenho a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Do outro lado eu tenho o Novo Testamento na linguagem de hoje, tá bom? Para uma facilitação aí no entendimento. E a palavra de Deus do lado aqui meu esquerdo, creio que do teu aí esquerdo ou direito, vai estar escrito assim na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Na linguagem de hoje diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu vos responderei. Tá bom? Uma breve introdução, né? Ainda é grande o número de pessoas nesse mundo que não conhece os bons projetos de Deus para elas. Isso é um fato, isso é uma verdade. Inúmeras são as pessoas que, talvez por desconhecer ou talvez por não ter o conhecimento da palavra de Deus, não entendem as bênçãos, não entendem os projetos que Deus tem para a vida do ser humano, para a vida
daqueles que temem a Deus, daqueles que buscam a presença de Deus. Mas graças a Deus e louvo a Deus que você está aqui para ter o conhecimento da palavra de Deus, e através desse conhecimento da palavra de Deus você vai entender os planos que Deus tem para a tua vida, não é? Os projetos que Deus tem para a sua vida, não é nas falácias, mas é dentro da palavra de Deus, dentro da palavra do Senhor. Então essas pessoas precisam saber que o Senhor as ama, quer mudar a sua vida para melhor e quer concretizar os sonhos de quem obedece a Ele. Então isso daí é um fato de Deus para nós. O que é projeto? Qual que é a definição da palavra projeto? Bom, a definição da palavra projeto é uma ideia que concebemos no intuito de executar ou realizar algo no futuro, né? Você tem um projeto eu tenho um projeto de ter a minha casa própria. Eu tenho um projeto de 6 meses fazer tal coisa, realizar algo. Eu tenho um projeto de daqui 1 mês tirar férias e ir para algum lugar. Então você tem um projeto, você tem algo em mente para realizar algo, um intuito, executar, realizar algo no futuro. Isso daí é um plano, é um intento, um desígnio, é um empreendimento a ser realizado dentro de um determinado esquema, não é? Então isso daí é uma definição simples do que é a palavra ideia, não é? E é interessante que, voltando aqui, que tudo isso daqui se encaixa no que Deus tem para mim e para a sua vida também. Se nós temos planos, se nós temos intuito de realizar algo no futuro, por exemplo, fazer algo, realizar algo, a casa própria, sair de férias, fazer alguma coisa, um plano é bolado na mente para ser realizado no futuro, então imagine o eterno, imagine o Deus Todo-Poderoso que Ele não tem para mim e para a sua vida. E hoje nós vamos aprender através de algumas lições quais são esses planos, quais os projetos que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a nossa vida, tá bom? E isso vai aclarar aí a sua mente. Alguns aspectos sobre os bons projetos de Deus é o que nós vamos analisar, e o primeiro dele é os bons projetos de Deus para Israel. Nós temos isso na Bíblia, os bons projetos de Deus para Israel. Os projetos de Deus que Deus traçou para restaurar Israel terão seu pleno cumprimento no final da grande tribulação, quando Cristo descer no Monte das Oliveiras, não é? Como diz Zacarias 14 e o verso de número 4, diz assim: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a metade se afastará para o sul. O que isso nos diz? Que a vinda gloriosa de Jesus Cristo, que Deus tem um plano maravilhoso para Israel, que o projeto que Deus traçou em restaurar Israel terá o cumprimento na vinda de Cristo, terá o cumprimento quando Cristo descer sobre a terra e fender-se a terra. Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, a terra vai se fender, o Monte das Oliveiras vai se fender, não é? E aqueles que estão mortos ressuscitarão, e muitas outras coisas maravilhosas acontecerão. E isso está dentro da palavra de Deus, que Deus ele tem, e a Bíblia nos mostra que Deus tem os bons projetos para Israel, de restaurar Israel, não é? Na grande tribulação, quando Cristo descer nos Montes das Oliveiras. Mas não somente isso, Deus ele tem bons projetos para a sua igreja também. Se Deus tem bons projetos para Israel, que é de retornar, e a sua vinda gloriosa há de restaurar Israel, e todos verão o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo descer com grande e maravilhosa presença, não é, nos Montes das Oliveiras. Deus ele também tem bons projetos para a igreja. A igreja é considerada o Israel de Deus, não é?
ela se tornou também participante das promessas declaradas em Jeremias 29:11. Vamos lá ver o que diz Jeremias 19:11. Vamos ver aqui. Jeremias capítulo 19 e o verso 11. Olha só, Jeremias 19:11 diz assim: a palavra do Senhor. Tá abrindo aqui, que eu estou com a Bíblia no notebook aqui, não é? Então, diz assim Jeremias 19:11: e diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei este povo e essa cidade como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para os sepultar, não é? Então, Jeremias, na verdade, 29, não é? Eu estou lendo aqui Jeremias 19. Então, perdão, Jeremias, vamos lá, Jeremias capítulo 19. Aqui é assim, você vai aprender, tá bom? E lendo o texto também. Então, 29:11, olha só o que diz Jeremias, capítulo 29:11. Toma nota aí. Faça esse estudo com uma caneta do lado, com um lápis, uma caneta, e faça suas anotações, não é? Diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe o futuro e uma esperança maravilhosa. Então é isso que Deus tem. Ele sabe os melhores planos para mim, para a sua igreja, para nós, não é? Então vocês me invocarão, olha aqui o Senhor dizendo, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o coração. Então esse é o projeto de Deus para a sua igreja. Esse é o projeto de Deus para a sua igreja, o seu Israel, o Israel de Deus nos nossos tempos, para a igreja. É que quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você em oração. Quando você clama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, quando você busca a presença do Senhor, se distancia do mal e você busca a presença do Senhor, então essa presença maravilhosa, quando você invocar o Senhor ele há de mudar a sua vida, ele há de realizar algo grande sobre a sua vida. A igreja composta de novas criaturas em Cristo também é o Israel de Deus, como diz Gálatas capítulo 6 e o verso de número 16. Gálatas 6:16. Olha o que diz Gálatas capítulo 6 e o verso 16. Vamos ler aqui Gálatas 6 e o verso de número 16, né? Diz assim: e todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus, ou seja, sobre a igreja, sobre aqueles participantes, sobre nós, que somos da igreja do Senhor e o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo, não é? Então Deus ele tem bons projetos para a sua igreja. E não somente isso, Deus ele tem bons projetos para o homem. Isso mesmo, Deus ele tem bons projetos para você, minha irmã. Deus tem bons projetos para você, meu irmão. E quais são? O homem somente poderá ser abençoado com a salvação. Primeiro, se aceitar a Jesus e obedecer os mandamentos bíblicos. Não existe outro caminho para que Deus tenha bons projetos para você, minha irmã. Para você, meu irmão. Deus, eu repito e estou sendo repetitivo, mas isso é pedagógico porque eu sou professor. E digo para você, Deus ele tem bons projetos para você, mas como que você faz parte desses bons projetos para a sua vida? Deus tem bons projetos para você, minha irmã, mas como que você faz parte desses bons projetos? Primeiro, tendo Jesus como Salvador da sua vida.
é preenchendo esse vazio existencial que existe dentro de você com a presença de Jesus Cristo. Todos nós temos um vazio existencial. Talvez existem pessoas que dentro desse vazio existencial preenche com prostituições, preenche com maledicências, preenche com males da vida, com bebedeira e tudo mais. Mas hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor diz para você: eu tenho bons projetos para você. E hoje é o dia de você se esvaziar e se encher da presença de Jesus Cristo. Hoje é o dia de você aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Então você terá, então Deus, os bons projetos de Deus vão se realizar e se cumprir sobre a tua vida, não é? Então, e não somente isso, obedecer os mandamentos do Senhor. Nós temos a palavra de Deus como regra e fé, e nós temos a palavra de Deus como a palavra do Senhor, como o mandamento de Deus para as nossas vidas. Então nós devemos obedecer, cumprir o que está escrito nela, não é? Os mandamentos bíblicos como nova criatura em Cristo Jesus, não é? E quando nós analisamos tudo isso, nós entramos na segunda lição e no segundo tópico, que fala sobre os bons projetos de Deus a 3 principais personagens da história do Antigo Testamento. Quais foram os projetos de Deus para esses 3 personagens da história do Antigo Testamento? É o que nós vamos analisar agora, tá bom? Os bons projetos de Deus para Abraão, não é? Todos nós conhecemos a história de Abraão. Deus prometeu abençoá-lo. Gênesis 12, 1 a 3, onde Deus faz promessas quando ele sai da terra de Ur e vai para onde Deus lhe mostra. Deus faz dele faz uma promessa. Deus tem projetos para Abraão de fazer dele uma grande nação. Ainda que ele não tinha filhos. Imagine, Sara não podia ter filhos. Ela era estéril, não podia ter filhos. E ainda Abraão estava ali próximo aos seus 80 anos para mais quando teve Isaac. Então eles eram idosos, muito velhos. Então como entender Deus? Deus chega para você e diz: eu faço uma promessa sobre a tua vida, eu tenho grandes projetos sobre a tua vida. Sim, Senhor, qual é o grande projeto? Eu vou te abençoar e vou fazer de você uma grande nação. Deus falando para Abraão. Mas Abraão creu, diz a palavra de Deus no Novo Testamento, que Abraão creu mesmo contra a esperança, ou seja, ele acreditou, ele tomou posse de que Deus era fiel para cumprir e realizar aquela promessa de fazer dele uma grande nação. E todos nós sabemos que os planos de Deus abrangem tanto o povo de Israel como a humanidade inteira, não é? Então Deus, ele, da mesma forma que ele fez com Abraão, ele falou dos bons projetos de Abraão, é o que Deus tem para a humanidade, é o que Deus tem para o seu povo. Vamos dar uma olhadinha, eu estou com uma referência bíblica aqui, vamos ver Gênesis capítulo 22 e 15. Vamos ver aqui, Gênesis 22 e 15. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Analisar Gênesis 22, 15. Vamos ver o que diz para nós aqui. 22, 15. Diz assim, ó. E disse, então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou a Abraão. Então do céu pela segunda vez chamou o Senhor a Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão bendita, olha só, através de Abraão crer contra a esperança e confiar nas promessas de Deus, das promessas de Deus e dos bons projetos que Deus tinha para ele, isso transborda para nós hoje. Isso transborda para toda a humanidade. Ou seja, Deus tem bons projetos para você. E olha só o que diz o verso 18. Na sua descendência, ou seja, nós somos a da descendência de Abraão.
Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. É o que a palavra de Deus diz. Então, olha só. Abraão creu, tomou posse dos bons projetos que Deus tinha para a vida dele, mesmo contra a esperança de que ele estava velho em idade, não podia ter filho, a sua esposa não podia ter filho, ela não poderia ter filho, e mesmo assim ele creu, ele acreditou, e todos nós sabemos o resultado, e hoje eu faço parte, e você também faz parte de tudo isso. Deus, ele tem e teve bons projetos para Moisés. Em vez de desfrutar das regalias do palácio e aprimorar os seus conhecimentos que adquiria a avançada cultura egípcia, todos nós sabemos que Moisés ele foi educado na cultura egípcia e ali era uma cultura a mais top da época, estava ali naquela época, só que os planos de Deus são muito maiores do que o Egito, são muito maiores do que os pensamentos humanos, não é? Então, Moisés ele tinha todo esse ele poderia ter todo esse ensinamento, ele poderia ter todo esse conhecimento, ele poderia ter todas as regalias do palácio, mas quando Deus chama ele, Deus diz assim: eu tenho bons projetos para você, e os bons projetos para você eu vou te usar, você vai ser pastor de ovelhas, e até o final você vai ser chamado por mim de uma forma extraordinária para libertar o meu povo do Egito, não é? Então nós sabemos os planos e se nós traçarmos e vermos desde o início da história de Moisés o quanto Deus foi trabalhando para que esse projeto fosse realizado, como Deus foi trabalhando no percurso e na história da vida de Moisés, não é? Olha o que diz, vamos lá rapidinho para esse vídeo não ficar muito longo, mas é estudo, né? Pode ficar longo, não tem problema não é? Vamos ver aqui, Hebreus, vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo de número 11 e o verso 24, capítulo 11 e o verso de número 24, olha o que diz a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ou seja, ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que sofrer ou do que viver no pecado e viver de uma maneira desregada da presença de Deus, não é? Preferindo ser maltratado, tá? Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque completava a recompensa, ou seja, os planos que Deus tinha. E olha só o que diz o verso 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ou seja, ele creu, ele teve fé para crer que Deus tinha bons projetos para a vida dele, bons projetos para a história dele. Todos nós sabemos aí que quão maravilhosa que foi a história de Moisés. E também Deus teve bons projetos para Davi. Deus prometeu a Davi vitória sobre seus inimigos, 2 Samuel 3,18, consolidar o seu reino para sempre, 2 Samuel 7,13, você dá uma lida aí na sua casa, não é? Então nós vamos ver o quão Deus foi maravilhoso para com a vida e a história também de Davi, não é? E em terceiro lugar, terceira lição, terceiro tópico, como o cristão pode tomar posse dos bons projetos de Deus para a sua vida. Eu separei aqui 3 lições, 3 aqui pérolas para a sua vida. Pastor Alan, como que eu faço para hoje tomar posse dos bons projetos de Deus? Primeiro, se você quer tomar posse dos bons projetos de Deus para a sua vida, primeiro, por meio de constante oração. Constante oração.
Jeremias 29, 12 a 14 nos fala sobre a oração, sobre nós devemos orar, buscar a presença de Deus, não é? E Deus vai se revelar a nós. Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, somente buscando a Deus, Deus se revela a nós. Nós temos esse contato íntimo com o trono da graça de Deus, com a presença do Senhor, para entender os planos que Deus tem para mim e para a sua vida. E também não só por meio disso, por meio de um coração sincero. Jeremias 17, 9 a 10, nós vemos essa referência. Nós devemos ter um coração sincero diante da presença de Deus. Não um coração orgulhoso, não um coração soberbo, não um coração, mas um coração aquebrantado, um coração sincero diante da presença de Deus. Não aquele coração soberbo de que peca, erra e no final coloca a culpa, não, porque eu pequei, eu errei, porque foi culpa desse, porque foi culpa daquele, foi por culpa daquela. Não, você errou, você pecou porque você saiu do alvo. Então seja sincero em pedir perdão e voltar para o trono da graça de Deus, orar, buscar a presença de Deus. Então Deus, ele vai se revelar com grandes planos e projetos para a sua vida. E por meio da fidelidade à palavra de Deus, não é? Não tem como saber dos projetos de Deus e dos planos que Deus tem para a sua vida se você não ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Satanás, ele não destrói a igreja do Senhor. Ele pode tentar, mas Deus dá vitória. Ele pode tentar de tudo quanto é forma, mas no final Deus dá vitória. Mas o que corrói, o que destrói a igreja do Senhor, o que mina com as forças da igreja, o que faz com que a igreja fique ali enferma e as pessoas que estão ali, os congregados, estão ali dentro e fazem com que se afastem da presença de Deus, é a introdução das heresias, é a introdução dos males ali através da falta de conhecimento. Então isso enferma, isso mata, isso destrói como a igreja. Mas quando você tem o conhecimento, você é fiel à palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, você entende os planos, os projetos que Deus tem para a sua vida. E você não cai em qualquer falácia. E você não cai em qualquer palavras jogadas ao léu, ao vento, de qualquer vento de heresia que possa existir. Tá bom? E Hebreus capítulo 4, verso 12, nós veremos isso. Glória a Deus, que estudo maravilhoso, né, meu irmão, minha irmã? Então, por isso, se Deus abençoa a sua vida através desse estudo, olha só, clica aí, tá bom? No se inscreva, ative as notificações, curta, faça um comentário de um tema que você quer que eu traga aqui de estudo para a sua vida. Você tem a liberdade para comentar a respeito do vídeo, se você está gostando, e dicas e tudo mais, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro com mais um estudo da Palavra de Deus. Forte abraço, fico por aqui. Deus abençoe a sua vida.